Fala aí pessoal, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai conversar sobre um dos reis que também foi bastante importante para Israel, que é o rei Acasias. É o seguinte pessoal, então esse vídeo aqui ele também vai servir de base para a aula que vai acontecer no domingo agora da Escola Bíblica Dominical. Então é o seguinte pessoal, a gente já estudou um pouquinho sobre Elias, se você ainda não aprendeu sobre Elias, vai lá no vídeo de Elias que eu vou deixar também aqui para vocês no card em algum lugar. E a gente vai estudar então, a parte de Elias a gente já viu, e agora a gente vai estudar um dos reis que esteve ali no período que Elias estava profetizando, que é o rei Acasias. Fechou? Então vamos lá, pessoal, antes de a gente começar a falar sobre o rei Acasias, eu vou pedir para que você deixe seu like aqui ou dislike, se inscreva no canal, faça tudo o que tem que fazer mesmo, e a gente vai se encontrar aí também nos próximos vídeos, onde a gente vai ver mais sobre os outros reis de Israel e também de Judá. Fechou? Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui então, ó. Primeira coisa então a gente vai estudar é o rei Acasias. Lembrando, pessoal, na Bíblia tem pelo menos dois reis Acasias. Um dos reis chamado Acasias é de Israel, é então da parte norte, né, quando teve a divisão, ficou no reino norte, e o outro rei que tem na Bíblia, que também tem esse nome, é do reino de Judá, conhecido também como Reino Sul. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o que eu quero falar para vocês é, o Acasias que a gente vai estudar agora é o rei justamente filho de Acabe, que é da tribo de Israel, é da tribo do norte, fechou? Então vamos lá, vamos começar aqui então, pessoal, vendo um pouquinho sobre o nome dele na Bíblia. Vocês vão encontrar o nome dele na Bíblia exatamente dessa forma aqui, ó. Ó, vamos ler junto aqui, ó. Vocês que já fazem, né, o curso de hebraico com a gente, eu já estudou o curso de hebraico, conseguem ler tranquilo. Então a tradução aqui, né, que vocês vão ver no original, o nome de Acasias em hebraico, vocês vão encontrar assim, ó, Ahazia, fechou? Então, ó, Ahazia, Ahazia é o nome que vocês vão encontrar no original quando vocês forem ler lá. E esse nome, pessoal, uma tradução bem mais tranquila, né, uma tradução bem mais superficial, quer dizer o quê? Jeová compadeceu. Só que a gente sabe, pessoal, que o hebraico a gente consegue ir um pouquinho mais a fundo. Pegando a raiz da palavra, a gente vai ter essas três letras. A letra Aleph, a letra Het e a letra Zain. Quando eu pego essas três letras e vou no dicionário James Strong, o que a gente encontra lá, pessoal? Essas três letras aqui, que é a raiz do nome Acasias, ela tem vários significados. E um dos dois significados que eu peguei aqui para a gente discutir um pouco é, primeiro, amedrontar, e o segundo, agarrar. Até escrevi errado aqui, pessoal, botou um R aqui, ó. Então a gente tem, pessoal, basicamente aqui, ó, esse significado aqui, ó, com essas três raízes aqui, ó. A gente pode falar que o nome, né, de Acasias, a gente pode falar, é aquele que se agarra em alguma coisa, ou aquele que está literalmente, né, amedrontado por alguma coisa. Então o nome Acasias, pessoal, a gente também tem, ele passa também essa ideia, né? Aquele que agarra, aquele que tem medo. Então o rei Acasias, a gente já vai ver, né, ao longo da história dele, que ele foi um rei basicamente a isso. Ele se agarrava a alguma coisa e ele também tinha medo de algumas coisas. Daqui a pouquinho a gente vai ver sobre isso. E é o seguinte, pessoal, esse aqui então é o nome em hebraico dele que vocês vão encontrar aí quando vocês abrirem a Bíblia de vocês, direto do hebraico. Vamos lá, pessoal, então vamos lá. Qual que foi o período que o rei Acasias reinou? A gente não tem uma informação muito nítida, muito certa sobre a data do reinado de Acasias. Porém, pessoal, a gente tem uma data aqui muito próxima, né, que conseguiram chegar com base em vários estudos, que é exatamente essa data. Então aqui, ó, ao ano 870 ao ano 850 a.C. Então o período que ele teria reinado, que ele teria registro dele na Bíblia, a gente vai abranger aqui desse período aqui. Aproximadamente aí 20 anos, que foi o período que aparece o nome Acasias. É o seguinte, pessoal, ele era então de qual reino, né? Vamos começar agora a conhecer um pouco mais a história dele. Então a gente já viu um pouquinho sobre o reinado, sobre o nome, e agora a gente vai ver. Esse Acasias que a gente está falando, ele era de qual reino? Esse Acasias, pessoal, ele era do Reino Norte, como eu já falei no começo do vídeo. Quando teve as divisões das terras, né? Isso você também já encontra também num vídeo nosso que a gente falou só sobre essas divisões, né? Do Reino Sul, do Reino Norte. Quando tem essa divisão, uma boa parte dos reis fica no reino de Jeroboão, que é o Reino Norte, e a outra parte da galerinha, né? Que dos reis, dos profetas, ficam no Reino Sul, conhecido também como Reino de Judá. O rei Acasias, pessoal, ele era um rei do Reino do Norte. Sempre que lembrar do norte, lembre-se de quem? Jeroboão. Então ele era um rei da linhagem do norte e ele era ali da linhagem ali de Jeroboão.
beleza? Então vamos lá. Então aqui, a gente tem pelo menos 2 reis com o mesmo nome, né, como a gente já falou. Um dos reis ficava no Reino Norte, que é o reino, o Acasias que a gente está falando agora, e o outro rei chamado Acasias, ele reinou no reino de Judá. Pessoal, é aqui que gera muita confusão. Por quê? Tem 2 Acasias na Bíblia. Um Acasias, teoricamente, foi um rei bom. Esse daí vai aparecer lá na frente depois, mas ele vai ser rei lá em Judá. Esse Acasias que a gente está conversando agora é um rei que fica lá em Israel, que é do reino norte, o reino de Jeroboão. E esse rei não foi nada bom, beleza? Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco mais a história dele, mas em qual reino que ele está então? O reino norte, fechou? Então esse camarada Acasias está no reino norte. Agora sim, vamos lá, só um pouquinho aqui, né, pra gente ver quem foi então o rei Acasias. Aqui eu coloquei para vocês, ó, ele foi o 8º rei do reino de norte, ele foi o 8º rei do reino de Israel. Então se perguntar, Moisés, qual que foi, né, a hierarquia dele ali, né? Vou falar para você, ele foi o 8º rei que apareceu aqui no reino de Israel, conhecido também como Reino Norte, fechou? Outra coisa aqui, pessoal, a Bíblia fala então que ele era filho de Acabe e filho de Jezabel. E a Bíblia também fala desse rei, a gente está vendo um pouquinho quem é ele, né? Que ele era um rei muito ruim. Ele foi um rei que seguiu as pegadas do seu pai, o rei Acabe. E a Bíblia também compara ele a um homem que seguiu a Jeroboão. A gente já viu no estudo de Jeroboão que Jeroboão ele é um sinônimo de um péssimo rei. Então, quando a Bíblia fala que alguém seguiu as pegadas de Jeroboão, o que a Bíblia está dizendo ali? É um rei muito ruim, é um rei que matava sem dó, é um rei que não governava para o povo, mas governava para si. Então, Acasias ele também é comparado a um rei como Jeroboão. Então, ele era filho de Jezabel, filho de Acabe, ele foi o 8º rei de Israel e ele andava nos caminhos que não eram muito prazerosos aos olhos do Senhor. Beleza? Pessoal, vamos avançar aqui um pouco na história para a gente conhecer um pouquinho mais aqui quem foi Acasias. Aí agora entra a grande pergunta, né? Fala, pô, Moisés, quando que esse rei ele entra na história? Quando que ele aparece a primeira vez na Bíblia? Vamos lá. Então, assim, a gente tem relato do rei Acasias aparecendo na Bíblia. A primeira vez que ele vai aparecer, ele aparece aqui, ó, em 1 Reis, capítulo 22, versículo 50. É a primeira vez que vai aparecer ali o nome Acasias na Bíblia. Eu vou explicar para vocês mais ou menos o contexto aqui, mas depois vocês deem uma lida lá com calma. A Bíblia fala que teve uma guerra e Josafá contra a Síria, e também o Josafá ele chama o rei do reino do norte para lutar essa guerra com eles, para eles conseguirem vencer essa guerra. Aí, ponto final, acabou a guerra. Até então, o Acasias não tinha entrado ainda em nada. Aí o que acontece? Acabou essa guerra, o que Josafá faz? Josafá ele descobriu que tinha ouro numa cidade chamada Tarsis. Coloquei para vocês aqui, ó. Então, assim, Josafá descobriu que tinha ouro lá. O que Josafá faz? Ele reúne a sua galera e fala assim: vamos lá buscar o ouro na cidade de Tarsis. Porém, pessoal, a Bíblia fala que o navio quebrou. Então ele não conseguia ir até a cidade de Tarsis, levar os seus homens lá para pegar o ouro. Aí que entra quem? Acasias. A primeira vez que ele vai aparecer é nesse episódio. Então Acasias faz o quê? Ele, junto com seus servos, as pessoas que trabalhavam para ele chama o rei Josafá e fala: ó, se vocês quiserem, eu empresto o meu barco. Aí a gente vai junto pegar o ouro que está na cidade de Tarsis. Porém, pessoal, a Bíblia fala que Josafá ele nega, ele não aceita então a proposta de Acasias, e a Bíblia depois encerra esse assunto com a morte do rei Josafá. Então a primeira vez que o rei Acasias vai aparecer é exatamente aqui, oferecendo ajuda para o rei Josafá, que é do reino sul, para ir buscar o ouro na cidade de Tarsis. Porém, Josafá não aceita e ele morre. Basicamente, essa é a primeira vez que aparece. Então, Acasias não conseguiu ir buscar o ouro na cidade de Tarsis. Fechou? Vamos lá, pessoal. O que vai acontecer aqui, ó? Qual foi o reinado, então, né, de Acasias? Quando ele começa a reinar? Ele começa a reinar no ano 17 do reinado de Josafá. Então, Josafá já tinha reinado por 17 anos. E quem que entra agora? Aliás, lembrando que Josafá está no outro reino, está no reino sul, no reino de Judá. Então, assim, depois de 17 anos naquele reinado, quem que entra para reinar agora no reino de Israel, no reino norte? Acasias. E o que acontece aqui, pessoal? Ó, ele reinou apenas por 2 anos em Israel. Então o reinado desse rei, esse rei chamado Acasias, foi um reinado muito curto.
ele reinou apenas por 2 anos. Fechou? Pessoal, então é nesse contexto, é a primeira vez que aparece o nome Acasias, se referindo ao filho de Acabe. Vamos lá, vamos avançar um pouco mais na história, né? Quando que vai aparecer depois o Acasias novamente? Ele vai aparecer no primeiro capítulo do segundo livro de Reis. No primeiro capítulo já mostra ele. E ele aparece só no primeiro capítulo e ele já morre também no primeiro capítulo. Então, basicamente, ele aparece bem no finalzinho do primeiro livro de Reis, bem no finalzinho, lá no último capítulo, e depois ele aparece só mais um pouquinho no primeiro capítulo do segundo livro de Reis. Fechou? Qual que é o contexto que ele aparece, né? Só para vocês entenderem o que aconteceu. A Bíblia fala então, que passou um tempo, né, da morte de Josafá e Acasias começa a reinar em Israel. Até aí tá tudo bem, tudo beleza. O que acontece? A Bíblia fala que os moabitas, né, Moabe, eles se revoltam, eles querem atacar novamente Israel. E a Bíblia fala que os moabitas foram contra Israel para atacar. E o que aconteceu? Acasias, ele acaba fugindo. E quando ele foge, a Bíblia fala que ele vai para uma casa, e nessa casa que ele vai, tinha uma grades, né, uns lugares altos. E a Bíblia fala que Acasias, ele sobe nessa casa com um lugar alto, né, com uma grade alta, e a Bíblia fala que ele cai. E quando ele cai, pessoal, ele fica doente, ele acaba ficando adoecido, né, a Bíblia fala. E o que acontece? Então ele subiu em cima de uma casa, num lugar alto, de uma grade, e pum, despencou. E quando ele despencou, ele ficou doente. Aí que entra uma coisa legal, pessoal. Acasias, ele ficou de cama. Acasias pede para o servo deles e consultar quem? A Baal Zebub. Baal, pessoal, é um outro deus que depois eu vou fazer um vídeo também. Inclusive fala aqui se vocês querem um vídeo sobre Baal, depois eu vou explicar um pouquinho sobre Baal. E tem o Baal Zebub, que é outro tipo de Baal que depois eu posso falar também sobre ele. Então o que aconteceu? Ele estava doente e falou para eles irem buscar uma informação, uma resposta desse deus Baal, para ver se ele sairia dessa cama, para ver se ele se recuperaria. E o que acontece, pessoal? No caminho que os servos deles estavam indo até encontrar Baal, que eles estavam indo no templo de Baal, o que aconteceu? A Bíblia fala que Elias estava no caminho. Então os servos deles estavam indo até chegar a Baal, e no caminho eles encontram o profeta Elias. E quando eles encontram o profeta Elias fala assim para os servos deles: eu tenho uma mensagem para vocês passarem para o rei Acasias. E qual que foi a mensagem do profeta Elias, pessoal? O profeta Elias falou assim: do mesmo jeito que ele está naquela cama lá, ele não sairá de lá, ele vai ficar morto lá. E outra coisa que o profeta Elias falou, por que ele está pedindo para consultar a Deus Baal, sendo que há um Deus em Israel? Então o profeta Elias ele fala exatamente essas palavras para quem? Para os servos de Acasias. E os servos de Acasias fazem o quê? Eles vão até Acasias e fazem o seguinte, eles falam tudo o que aconteceu. A gente encontrou um cara lá, um profeta, no caminho, e ele falou que o senhor vai morrer. Ele falou que você vai morrer e ainda falou por que você está consultando a Baal, sendo que há um Deus em Israel. Olha que legal, pessoal, que o profeta Elias falou para os servos. O que Acasias faz? Acasias então ele fala assim: mas quem é esse profeta? Quem é esse que falou que eu vou morrer? Aí eles não conheciam Elias, né? E eles descrevem uma pessoa para Acasias. Ele fala assim: bom, a gente não conhece muito bem quem é o profeta, porém a gente sabe que ele veste roupas de pelo. Então ele veste roupas de pelo e ele também tem um cinto de couro. Olha a descrição que deram, pessoal, do profeta Elias. Aí logo Acasias já lembrou. Falou, bom, o único profeta que veste roupas de pelo e uma cinta de couro é o profeta Elias. Olha que legal, pessoal. Então é aí que entra uma parte legal agora. Porque Acasias, ele fala entre quem então? Então vamos matar Elias. Se ele está falando que eu vou morrer e não vou sair da cama, vamos matar Elias. E entra uma passagem bíblica agora que eu acho muito interessante. O que aconteceu? O rei Acasias mandou 50 homens, pessoal, 50 homens mais um capitão. Então foram 51 pessoas, 50 homens mais um capitão. E atrás de Elias. A Bíblia fala que Elias estava lá no cima do monte, lá de boa, lá no monte, tranquilo, lá no pé do monte. O que aconteceu? Veio 50 homens mais um capitão para Elias, para matar Elias. A Bíblia fala que Elias ele não saiu do monte e começaram a gritar para ele, falou, você não vai descer daí? A Bíblia fala assim, se eu sou homem de Deus, fogo do céu cairá sobre vocês.
Irmãos, olha que coisa mais interessante. A Bíblia fala que caiu fogo do céu pela segunda vez. E esse fogo consumiu os 50 homens mais o capitão. Aí o que aconteceu? O rei soube o que aconteceu, né? Falou, pô, já mataram lá os 50 homens, mas o capitão. O que o rei faz? Ele manda, pessoal, mais 50 homens, mais um capitão novamente, 51 pessoas novamente. E vai lá de novo. 50 homens, mais um capitão, vai com Elias de novo, vai atrás do Elias de novo para matar Elias. E o que aconteceu, pessoal? A Bíblia fala que Elias orou novamente e o fogo caiu do céu e consumiu mais de 50 homens e um capitão. Aí o que aconteceu? O rei Acasias, ele soube novamente disso. E pessoal, mais uma vez o rei Acasias teve a ideia brilhante, né, de mandar mais 50 homens e um capitão. Só que agora o cenário é diferente. Tá vindo lá os 50 homens, mais o capitão, subindo para o monte para falar com Elias. Só que dessa vez, o que esse cara faz? Né? Esse cara foi muito sábio, né, o capitão. Ele chegou em Elias e falou assim, Elias, você já orou, já caiu fogo do céu, já consumiu todos meus amigos aqui, já consumiu mais de 100 homens. Agora eu peço-te que você tenha misericórdia de nós. Não ore para que caia fogo do céu novamente, senão a gente vai morrer de novo, mais 50 homens e eu de novo, mais o capitão. E o que acontece, pessoal? A Bíblia fala que o próprio Deus fala para Elias, fala, Elias, agora sim você vai descer com esses 50 homens mais o capitão e você vai falar justamente ali com o rei Acasias. Então Elias, pessoal, ele desce do monte com 50 homens mais o capitão e eles vão ao encontro do rei Acasias. Chegando no rei Acasias, o que o Elias fez, o profeta Elias? Ele fala assim, ó, você não sabe que há um Deus em Israel? Por que você vai consultar o Deus de Baal sobre a sua doença? Você poderia ter consultado o nosso Deus aqui, o Deus de Israel. E Elias fala uma profecia para ele, da cama que você subiu, você não vai descer, e certamente morrerás. E pessoal, foi exatamente isso que aconteceu. Então o reinado de Acasias durou apenas 2 anos. Simplesmente ali se deu a morte do rei Acasias, apenas em um capítulo. E a morte dele, pessoal, vai acontecer exatamente aqui, ó, em 2 Reis, no capítulo 1, versículo 17, é quando ele morre. Então a gente pode resumir, pessoal, a história do rei Acasias dessa forma. Ele foi um rei, então, ele aparece bem pouquinho, né? Ele aparece a primeira vez oferecendo ajuda a Josafá. Josafá não aceita a ajuda dele. E depois ele vai aparecer na história, como a gente já conversou aqui, ó. Ele vai fugir então de Moabe, ele sobe numa casa, num lugar alto, ele caiu, e quando ele caiu, ele pede para os homens dele consultar o deus Baal para ver se ele se recuperaria. E nisso aparece o Elias então na história, falando que ele não sobreviveria e não sairia também da cama. Beleza? Pessoal, esse aqui foi um pequeno vídeo, então eu posso chamar até de um pequeno resumo sobre quem foi literalmente, né, o rei Acasias. A história dele é muito curta, não dá para prolongar muito mais porque literalmente é um capítulo. A história dele, pessoal, é exatamente essa que a gente viu aqui. Eu espero então que esse vídeo aqui abra um pouco a mente sua sobre quem foi o rei Acasias. E no próximo vídeo, o que eu quero fazer aqui, pessoal, para vocês, é explicando quem é o deus Baal. Então tinha vários deuses Baais, né? E nos próximos vídeos eu quero falar um pouco sobre quem eram esses deuses Baais, ou deus Baal, né? Porque tem várias ramificações do deus Baal. E nos próximos vídeos eu quero falar um pouco sobre isso, beleza? Então se você quer aprender sobre o deus Baal, deixa aqui embaixo também que a gente vai conversar sobre isso. É o seguinte, pessoal, antes de finalizar esse vídeo aqui, um recado bem rápido e muito importante, então não feche esse vídeo. A gente criou, pessoal, o nosso canal lá no Telegram. Eu demorei muito para criar o canal no Telegram, porque eu sei que consome muito tempo. Às vezes tem muita discussão também nos grupos, então eu sempre lutei para não criar. Porém, eu resolvi criar um canal, nosso canal lá no Telegram, e lá eu tô postando sempre lá os conteúdos novos, os vídeos. Sempre que tiver os PDF, eu vou liberar para vocês os PDF também lá no canal. Então, eu vou deixar o link para vocês aqui, acessem o canal do Telegram e lá eu vou passar para vocês os estudos aí que a gente for fazendo aqui no canal, beleza? E é isso aí, pessoal. Eu vou deixar também o link das camisetas, as camisetas de Israel, pessoal. Tem muita camiseta top lá na loja. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição também o link para vocês adquirirem as novas camisetas aí com temas de Israel, fechou? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. E se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva, deixa o like, enfim. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.